porque eu fumei muita maconha, nunca tive problema de memória. Então, ó, acho uma beleza. Devia parar com essa... Prepare-se para descobrir o lado mais surpreendente e até então desconhecido de Betty Faria, a atriz que há décadas encanta gerações com sua presença única na televisão, no cinema e no teatro, mas que aos 84 anos finalmente resolveu admitir aquilo que todos desconfiávamos. Revelações que vão muito além da tela e que mostram uma Betty Faria corajosa, autêntica e pronta para quebrar todos os padrões impostos ao longo de sua carreira. Neste vídeo você vai conhecer os detalhes de sua vida pessoal, relacionamentos que chocaram a mídia, polêmicas que marcaram sua trajetória. Vamos explorar aquelas confissões recentes que deixaram fãs e críticos boquiabertos, como seu uso de maconha sem prejuízo algum, seu posicionamento firme sobre o casamento tradicional e seu medo, revelador e compreensível, de se expressar publicamente diante de uma mídia que exagera, distorce e julga cada palavra dita. Se você gosta de descobrir os segredos, polêmicas e verdadeiros lados ocultos da vida das grandes personalidades, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no gostei, pois a inscrição é fundamental para o YouTube entender que você quer ver mais conteúdos como este, e nos ajuda a continuar trazendo vídeos cada vez melhores e mais detalhados. E se puder apoiar ainda mais financeiramente, considere o Super Thanks, que é uma forma direta de fortalecer o canal e permitir que possamos investir em pesquisas, produções e materiais exclusivos para você. Mas se não for possível, não tem problema. Basta deixar nos comentários o que mais te surpreendeu até agora ou qual revelação te deixou mais impactado. E fique atento porque o vídeo vai até o final e a última revelação sobre Betty Faria vai realmente te deixar chocado. Algo que ninguém esperava. Algo que muda completamente a percepção que temos sobre essa icônica atriz. Então prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo na vida, nas polêmicas e nas confissões de Betty Faria, mostrando que, mesmo aos 84 anos, ela continua quebrando tabus, chocando a sociedade e vivendo segundo suas próprias regras, de forma intensa, verdadeira e inesquecível. Betty Faria nasceu em 8 de maio de 1941, no Rio de Janeiro, e desde muito cedo sua vida foi marcada por uma mistura de curiosidade, disciplina e uma busca constante por expressão artística, sendo filha única de um militar e de uma dona de casa, o que trouxe para sua infância um equilíbrio entre a rigidez e a delicadeza, já que o pai, devido à carreira militar, frequentemente precisava se deslocar, fazendo com que a família vivesse mudanças constantes entre diferentes cidades, o que acabou influenciando profundamente a formação de Betty, pois essas mudanças exigiam adaptação rápida, abertura para novas experiências e a capacidade de criar laços afetivos rapidamente, características que mais tarde seriam fundamentais em sua vida pessoal e profissional. Durante a infância, apesar das dificuldades de adaptação, Betty encontrou na dança um refúgio e um caminho de expressão, mostrando desde cedo um talento extraordinário, participando de aulas de balé e se destacando em apresentações escolares e comunitárias. Sua dedicação era evidente. Passava horas praticando movimentos, aperfeiçoando posturas e trabalhando com disciplina quase militar, algo que, sem dúvida, refletia a influência de seu pai, mas também sua própria determinação em se afirmar em algo que fosse exclusivamente seu. Além disso, a dança proporcionava a Betty um senso de liberdade e controle sobre seu corpo e emoções, um espaço onde podia se sentir poderosa e reconhecida, algo que se tornaria uma marca de sua personalidade ao longo da vida. À medida que crescia, sua habilidade natural foi reconhecida por professores e profissionais da área, o que abriu portas para que ela se tornasse bailarina profissional no corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma conquista impressionante considerando que ainda era muito jovem. Essa experiência não só desenvolveu sua técnica, mas também sua capacidade de trabalhar sob pressão e diante de grandes audiências, experiências que seriam essenciais quando mais tarde faria a transição para a televisão e o cinema. Durante esse período, Betty também participou de programas de TV musicais, uma oportunidade que, embora diferente do balé tradicional,
exigia que ela incorporasse elementos de performance, expressão facial e presença cênica, o que a ajudou a construir sua confiança diante das câmeras e a entender a importância de conectar-se emocionalmente com o público. No entanto, o início de sua carreira não foi isento de desafios. Mesmo sendo reconhecida por seu talento, ela sentia que muitas vezes era vista apenas como aquela que dança, uma espécie de rótulo que, embora demonstrasse admiração, também limitava suas oportunidades de explorar outras facetas artísticas. Essa percepção a motivou a buscar novos caminhos, a se desafiar e a não se contentar com papéis restritos. Foi nesse contexto de busca por crescimento que, na década de 1960, Betty decidiu fazer a transição para a atuação, algo que exigiu coragem, perseverança e a disposição de começar praticamente do zero em um campo completamente novo. Ela iniciou sua trajetória em pequenas participações no teatro e no cinema, aprendendo a linguagem da atuação, a importância do diálogo, do timing, da interpretação de personagens complexos e da interação com outros artistas. Essa fase de aprendizado foi crucial, pois permitiu que Betty desenvolvesse a versatilidade que mais tarde se tornaria uma de suas maiores qualidades, a capacidade de transitar entre diferentes estilos, seja drama, comédia ou novelas populares. Ao mesmo tempo, a experiência adquirida como bailarina contribuiu para sua presença de palco e para a maneira como ocupava o espaço, algo que muitos diretores e colegas de elenco reconheceriam como uma marca de profissionalismo e talento. À medida que consolidava sua carreira no teatro e na televisão, Betty enfrentava a pressão de se provar continuamente, mas também descobriu que tinha uma capacidade única de se reinventar, de absorver experiências e transformá-las em performances memoráveis. Sua infância marcada por mudanças, a disciplina herdada do pai e a sensibilidade artística desenvolvida desde cedo, tudo se somava para criar uma atriz que, mesmo diante de dificuldades e limitações iniciais, conseguia transmitir autenticidade, emoção e presença, qualidades que a diferenciariam de muitos de seus contemporâneos. Esse período inicial de sua vida e carreira não apenas moldou seu caminho profissional, mas também fortaleceu sua personalidade, ensinando-a a lidar com rejeições, a valorizar cada oportunidade e a compreender que o sucesso artístico exige mais do que talento natural. Requer trabalho árduo, resiliência e paixão genuína. Assim, a infância, as raízes familiares, as constantes mudanças, a dedicação à dança e a transição corajosa para a atuação compõem um mosaico complexo e fascinante que explica não apenas o talento de Betty Faria, mas também sua força interior, sua determinação em viver segundo suas próprias regras e a capacidade de encantar o público com performances memoráveis. Essa combinação de disciplina, sensibilidade e coragem foi o alicerce que permitiu a Betty construir uma carreira de décadas, tornando-se uma das figuras mais respeitadas e admiradas da televisão e do cinema brasileiros. E mesmo nos primeiros anos, quando ainda era apenas a bailarina talentosa, já se percebia nela um brilho, uma intensidade e uma autenticidade que prenunciavam a atriz extraordinária que viria a se tornar. Portanto, a vida afetiva de Betty Faria sempre foi intensa, marcada por relações profundas, experiências emocionais únicas e uma postura de autenticidade que a distinguiu de muitas pessoas de sua geração. Desde cedo ela demonstrou uma sensibilidade emocional rara, capaz de se entregar a paixões e afetos com a mesma intensidade que colocava em sua carreira artística, o que faz de sua trajetória pessoal um reflexo de sua personalidade vibrante e independente. Seu primeiro casamento foi com o ator Cláudio Marzo, uma união que chamou atenção na época por reunir dois talentos promissores da televisão brasileira. Dessa relação nasceu a filha Alexandra Marzo, que também seguiu os passos da mãe e do pai, tornando-se atriz e perpetuando um legado artístico familiar. Para Betty, a maternidade foi um capítulo de profunda transformação. Uma experiência que trouxe novas responsabilidades, descobertas sobre si mesma e uma dimensão de amor que, embora intensa, não a fez renunciar à sua independência ou aos seus sonhos. Depois do fim do casamento com Cláudio Marzo, Betty manteve um relacionamento significativo com o diretor Daniel Filho,
Essa fase de sua vida evidenciou novamente sua capacidade de se conectar emocionalmente com pessoas que compartilhavam de seu universo artístico e intelectual. E ainda assim, ela sempre manteve uma postura de autenticidade, sem se submeter a convenções sociais ou expectativas alheias sobre como deveria conduzir suas relações. Ao longo de sua vida, Betty revelou em entrevistas que nunca foi vocacionada para o casamento tradicional, ou seja, nunca se sentiu compelida a se encaixar em padrões de esposa ou mãe como muitos esperavam. Ela sempre privilegiou viver à sua maneira, fazer escolhas conscientes sobre com quem se relacionaria e como dividiria sua vida. Isso inclui momentos de grande intensidade, como quando decidiu viajar por 3 continentes por amor, uma aventura que demonstra não apenas coragem, mas também uma entrega total a sentimentos que a moviam. Essa viagem marcou sua vida de forma profunda, mostrando sua disposição para experiências intensas e sua rejeição a relações medíocres ou superficiais. Betty sempre deixou claro que buscava mais do que estabilidade social ou convenções. Ela queria paixão, companheirismo, crescimento pessoal e liberdade, e esses princípios orientaram suas escolhas afetivas, ao mesmo tempo em que vivia suas relações de maneira intensa. Ela aprendeu, com o tempo, a preservar sua privacidade e a proteger sua intimidade, especialmente após anos de exposição pública e de experiências que nem sempre foram compreendidas ou respeitadas pela sociedade e pela mídia. Hoje, Betty Faria mantém uma postura reservada em relação à sua vida pessoal, evitando expor detalhes que não sejam relevantes para seu trabalho ou legado artístico. Ela entende que sua vida afetiva é um território privado, algo que deve ser vivido plenamente, mas sem necessidade de publicidade. Essa decisão reflete maturidade e autoconsciência, pois Betty compreendeu que pode ser admirada pelo talento, pela presença e pela trajetória, sem que todos os aspectos de sua vida sejam compartilhados com o público. Apesar dessa reserva, sabemos que sua vida afetiva foi repleta de aprendizado, crescimento e momentos de felicidade genuína, e que cada relação, seja ela longa ou breve, deixou marcas que contribuíram para formar a mulher que ela se tornou. Independente, apaixonada, corajosa e fiel a si mesma, sua capacidade de equilibrar intensidade emocional com autonomia é uma das características que a tornam admirável, e explica também por que, mesmo em idade avançada, continua sendo referência de personalidade e liberdade, o que torna sua história de vida amorosa tão fascinante quanto sua carreira artística. Betty Faria soube construir laços fortes, amar profundamente e, ao mesmo tempo, manter sua individualidade, algo que exige inteligência emocional, coragem e autenticidade. Ela demonstrou que é possível viver relações significativas sem perder a essência, que é possível se entregar sem se anular e que a busca pelo amor não precisa conflitar com a liberdade pessoal. Cada capítulo de sua vida afetiva, desde o casamento com Cláudio Marzo, a maternidade de Alexandra, o relacionamento com Daniel Filho, até suas aventuras emocionais e viagens por amor, compõe um mosaico de experiências humanas complexas e ricas, que revelam sua capacidade de sentir, de se conectar e de tomar decisões conscientes. Betty aprendeu a lidar com perdas, decepções e expectativas frustradas, mas também com encontros mágicos, afetos duradouros e momentos de alegria intensa. Tudo isso a moldou e a fortaleceu, tornando-a uma mulher completa, capaz de enfrentar a vida com sabedoria, coragem e leveza, e é justamente essa combinação de intensidade, liberdade e autenticidade que a distingue, mostrando que sua vida afetiva não foi apenas uma sucessão de acontecimentos, mas uma verdadeira construção de identidade, uma busca contínua por equilíbrio entre amor, paixão, independência e autoconhecimento. Assim, ao olhar para a trajetória amorosa de Betty Faria, percebe-se uma mulher que se permite sentir, se entrega às experiências e, ao mesmo tempo, sabe preservar o que é seu. A trajetória profissional de Betty Faria, embora marcada por grande sucesso e reconhecimento, também foi permeada por momentos difíceis, bastidores complexos e impasses que testaram sua resiliência e sua capacidade de enfrentar adversidades. Desde o início da carreira, mesmo quando já demonstrava talento e versatilidade,
Betty teve que lidar com a realidade de um meio artístico que nem sempre é justo ou acolhedor. Enfrentou a competitividade acirrada entre colegas e a existência de rivalidades que, muitas vezes, se manifestavam de forma velada através de implicâncias, comentários maliciosos e tentativas de desestabilização. Situações que exigiam não apenas habilidade profissional, mas também inteligência emocional, paciência e firmeza de caráter. Houve episódios específicos em que foi retirada de papéis de protagonismo, momentos em que se viu diante de decisões de diretores e produtores que pareciam injustas e que refletiam preconceitos arraigados sobre quem deveria brilhar ou ter destaque. Essas experiências, embora frustrantes, ajudaram Betty a desenvolver uma compreensão profunda sobre a dinâmica do ambiente artístico, sobre a necessidade de perseverança e sobre a importância de manter a integridade, mesmo diante de situações adversas. Outro desafio significativo em sua carreira foi lidar com o que ela própria descreveu como ficar na geladeira, ou seja, ser afastada de produções importantes ou ter contratos rompidos de maneira inesperada, episódios que geram insegurança profissional e emocional, mas que Betty enfrentou com coragem, aprendendo a não se deixar definir por decisões alheias e a valorizar sua própria trajetória. Ao longo de sua carreira, ela também percebeu que envelhecer na profissão representa desafios adicionais, especialmente para mulheres, pois o mercado frequentemente estabelece expectativas irreais, limita oportunidades e impõe padrões de beleza e comportamento que não consideram experiência, talento ou capacidade interpretativa. Betty enfrentou esse preconceito de frente, demonstrando que a idade não diminui sua relevância, nem seu valor artístico, e que mulheres maduras podem continuar sendo protagonistas, referências e inspiradoras. Além dos obstáculos externos, Betty teve que lidar com pressões internas e emocionais, equilibrando a necessidade de se reinventar a cada papel com a preservação de sua identidade artística e pessoal. Cada novela, cada filme, cada peça exigia adaptação, aprendizado e dedicação intensos, e mesmo quando se deparava com humilhações ou injustiças, ela transformava essas experiências em aprendizado, mantendo o foco na excelência do trabalho e na construção de uma carreira sólida e respeitada. Entre os bastidores, Betty também enfrentou situações de conflito com colegas de elenco e profissionais da produção, circunstâncias comuns no ambiente artístico, mas que, para ela, sempre representaram um teste de paciência, diplomacia e assertividade. Ela aprendeu a lidar com rivalidades sem deixar que essas interferissem na qualidade de suas performances, entendendo que muitas vezes os conflitos refletem mais a insegurança ou vaidade alheia do que qualquer falha pessoal. Apesar das dificuldades, Betty sempre manteve uma postura de profissionalismo, entregando-se aos personagens com intensidade e autenticidade, algo que lhe rendeu reconhecimento público e respeito de críticos, diretores e colegas de trabalho. Ela percebeu que a carreira artística não é linear, que há altos e baixos, fases de grande visibilidade e momentos de silêncio ou invisibilidade, e que a habilidade de atravessar esses períodos com dignidade e perseverança é tão importante quanto o talento em si. Ao longo dos anos, Betty compartilhou em entrevistas que muitas dessas experiências complicadas a fortaleceram, a fizeram refletir sobre a importância de escolher batalhas, preservar sua energia e não se deixar abater por situações que não dependem de seu esforço direto. Ela também destacou que permanecer ativa, mesmo diante de obstáculos, é essencial para continuar relevante, para mostrar que a maturidade não significa aposentadoria emocional ou artística e que é possível reinventar-se continuamente. Outro ponto crucial em sua trajetória foi lidar com o preconceito de gênero e idade que permeia o entretenimento. Betty enfrentou estigmas relacionados ao envelhecimento feminino, pressões para manter uma aparência específica, expectativas irreais sobre comportamento e papéis que deveriam ser desempenhados por mulheres maduras. Ela confrontou esses preconceitos ao escolher papéis que valorizassem sua experiência, interpretando personagens complexos e memoráveis, e ao declarar em entrevistas que não se deixaria definir por padrões superficiais. Sua trajetória demonstra uma coragem admirável, pois ao longo de décadas manteve autenticidade. Betty Faria sempre foi uma mulher que viveu sua vida com intensidade, autenticidade e coragem,
características que marcaram tanto sua trajetória pessoal quanto profissional, mas, recentemente, ela tomou uma postura ainda mais ousada e transparente ao fazer declarações que chamaram a atenção do público e da mídia, revelando aspectos de sua vida e de suas escolhas que até então eram apenas percebidos de forma intuitiva por quem acompanhava sua carreira. Entre essas revelações, uma das mais comentadas foi sua confissão sobre o uso de maconha, algo que ela fez com naturalidade e sem remorso, afirmando que isso não trouxe nenhum prejuízo à sua memória nem à sua capacidade de trabalho. E, ao mesmo tempo, essa declaração quebra estigmas e preconceitos que ainda cercam o consumo de substâncias na sociedade, especialmente quando se trata de pessoas públicas e de artistas. Betty explicou que a relação com essa experiência sempre foi pessoal e responsável, e que não se trata de incentivar ou de glamourizar, mas de relatar uma vivência verdadeira e sem hipocrisia. Ela usa essas revelações para mostrar que a vida não precisa ser enquadrada em padrões morais ou sociais rígidos para ser digna, produtiva e plena. Outro ponto que surpreendeu o público foi sua franca declaração sobre o casamento tradicional. Betty revelou que nunca se interessou em seguir os moldes convencionais de união, em que se espera que a mulher se encaixe em papéis pré-determinados de esposa e mãe segundo o olhar da sociedade. Ela explicou que sempre buscou viver segundo suas próprias regras, tomar decisões conscientes e priorizar sua autonomia e liberdade emocional. Mesmo em relacionamentos longos ou profundos, ela nunca se sentiu pressionada a se submeter a expectativas externas. E essa postura reflete uma coerência de vida admirável. Betty contou que, ao longo de sua trajetória, percebeu que muitas vezes a sociedade espera que figuras públicas sigam determinados scripts de comportamento, sobretudo mulheres maduras, e que qualquer desvio disso tende a gerar críticas ou especulações. Por isso ela destacou o quanto é importante para ela preservar a própria liberdade e a autenticidade. Essa reflexão se conecta diretamente com outra polêmica que ela abordou, que é o medo que sente de se expressar publicamente, porque sabe que tudo o que um artista diz pode rapidamente gerar repercussões, interpretações distorcidas e julgamentos que vão muito além do que foi dito. E, ao admitir esse receio, Betty demonstra não fragilidade, mas consciência e inteligência, pois ela reconhece o poder da comunicação e da visibilidade e, ao mesmo tempo, se mantém fiel a si mesma ao escolher o que compartilhar. Quando se fala em admissão no caso de Betty, não se trata apenas de revelar fatos sensacionalistas ou detalhes íntimos, mas de assumir publicamente sua autonomia e o modo como escolheu viver sua vida. Ela admite que tomou decisões fora dos padrões estabelecidos, que priorizou sua liberdade e seu bem-estar emocional, e que não pediu desculpas por isso. Essa postura é uma afirmação de que é possível viver intensamente, de forma consciente e independente, sem se submeter a expectativas externas ou a padrões sociais ultrapassados. As revelações de Betty também servem como inspiração para muitas pessoas, principalmente mulheres que se encontram em fases da vida em que a sociedade tende a impor limites ou a questionar escolhas. Ela mostra que é possível manter integridade, autenticidade e relevância, mesmo desafiando normas tradicionais. Ao longo de sua carreira, Betty já havia dado sinais dessa autonomia, através de escolhas de papéis desafiadores, de sua maneira de lidar com a fama, de sua postura diante de relacionamentos e do envelhecimento. Mas ao tornar essas confissões públicas, ela reforça e celebra sua liberdade de viver conforme seus próprios critérios. É importante destacar que essas polêmicas e revelações não diminuem em nada sua imagem ou talento. Pelo contrário, reforçam sua personalidade forte, seu senso de autenticidade e a coerência de uma vida bem vivida. Ela se mostra uma mulher que aprendeu a conviver com julgamentos e críticas, mas que não se deixa definir por eles, que construiu uma narrativa de vida pautada na coragem, na paixão e na liberdade. Betty também reflete sobre como essa liberdade se manifesta no dia a dia, em decisões grandes e pequenas, na forma como lida com relações, escolhas artísticas, entrevistas e até mesmo na maneira de envelhecer, afirmando que continuar ativa, relevante e conectada com seu público é uma consequência natural de ter vivido plenamente e sem restrições impostas.
Outro aspecto que chama a atenção é o humor e a leveza com que Betty trata essas revelações. Ela não se coloca em posição de vítima, nem tenta chocar. Ela compartilha com naturalidade, transmitindo uma mensagem de aceitação de si mesma, de empoderamento e de autonomia, mostrando que é possível falar sobre experiências pessoais com honestidade, sem medo e sem culpa. Além disso, essas declarações reforçam o entendimento de Betty sobre a autenticidade como princípio central de sua vida. Ela entende que assumir quem é, quais escolhas fez e como viveu, é uma forma de libertação, tanto pessoal quanto artística, e que isso inspira outras pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas e decisões. A repercussão dessas admissões demonstra como Betty Faria, mesmo com uma carreira consolidada e décadas de experiência, continua relevante e capaz de provocar reflexão e diálogo sobre liberdade, autenticidade, envelhecimento, papéis femininos e expectativas sociais. Ela transforma experiências pessoais em lições universais, mostrando que ser fiel a si mesma é o maior ato de coragem e que é possível viver de acordo com valores pessoais sem abrir mão de amor, respeito e responsabilidade, o que torna suas declarações não apenas polêmicas ou surpreendentes, mas também profundamente inspiradoras e exemplares. Hoje, aos 84 anos, Betty Faria continua a ser uma presença vibrante, ativa e admirada no cenário artístico brasileiro, mantendo uma rotina que equilibra trabalho, cuidados com a saúde, vida pessoal e participação em eventos culturais. Sua energia e disposição para encarar novos desafios demonstram que o envelhecimento não diminuiu seu entusiasmo pela vida, nem sua paixão pela arte. Betty permanece envolvida em projetos de televisão, teatro e cinema, selecionando com critério papéis que permitam expressar sua maturidade, sua experiência e sua sensibilidade. Ela não busca apenas visibilidade, mas oportunidades de interpretar personagens que tenham profundidade, complexidade e relevância, mostrando que sua arte não envelhece e que continua a impactar o público de todas as idades. Além da atuação, Betty participa de mostras, homenagens e eventos que celebram sua trajetória, sendo reconhecida não apenas por seus trabalhos icônicos, mas também pela coerência e autenticidade com que conduziu sua carreira. Essas celebrações reforçam seu legado e sua importância histórica no entretenimento brasileiro, consolidando sua imagem como uma das atrizes mais respeitadas e admiradas do país. Em termos de saúde, Betty cuida de si mesma com atenção e equilíbrio, compreendendo que o corpo e a mente são instrumentos essenciais para sua profissão e qualidade de vida. Ela mantém hábitos que promovem bem-estar físico e emocional, demonstrando que envelhecer com dignidade e vitalidade é possível quando há consciência, disciplina e carinho consigo mesma. Sua disposição para se manter ativa se reflete não apenas em sua rotina de trabalho, mas também em seu envolvimento social, cultural e familiar. Ela valoriza momentos com amigos, familiares e colegas, cultivando relações que lhe trazem alegria, equilíbrio e inspiração, o que contribui para sua vitalidade e humor. A liberdade e a autonomia sempre foram marcas de sua personalidade, e isso se mantém firme mesmo na idade avançada. Betty afirma que sua vida não precisa se enquadrar em expectativas externas, seja em relação a papéis profissionais, aparência, comportamento ou estilo de vida. Essa postura reflete uma maturidade conquistada com décadas de experiência, escolhas conscientes e aprendizado diante de desafios, e é um exemplo de autoconfiança e autenticidade para todas as gerações. Seu legado artístico é vasto e diversificado, incluindo personagens icônicos em novelas, filmes e peças de teatro que marcaram a memória afetiva do público. Seu trabalho é reconhecido não apenas pela técnica e talento, mas pela capacidade de transmitir emoção, autenticidade e profundidade, fazendo com que cada personagem seja memorável e tenha vida própria na imaginação de quem assiste. Além das atuações, Betty recebeu prêmios, homenagens e reconhecimentos que consolidam sua importância na história da teledramaturgia e do cinema nacional. Esses reconhecimentos são reflexos de sua dedicação, disciplina e paixão pela arte, mas também de sua habilidade de se reinventar e permanecer relevante em um ambiente que muda rapidamente. Betty também se tornou uma referência para outras artistas, inspirando mulheres e homens de diferentes idades a perseguirem suas paixões,
a valorizarem suas escolhas pessoais e a não se deixarem limitar por convenções, expectativas externas ou estereótipos de idade, sua postura diante da vida e da carreira demonstra que é possível envelhecer mantendo humor, energia e relevância, mostrando que a experiência não diminui o brilho, mas acrescenta profundidade, sabedoria e autenticidade. Mesmo diante das dificuldades que enfrentou ao longo da vida, Betty mantém leveza e humor, uma característica que a torna próxima do público e que transmite uma sensação de acolhimento, simpatia e humanidade. Ela não se coloca em posição de vítima, nem permite que críticas ou preconceitos diminuam sua autoestima ou sua motivação. Ao contrário, transforma desafios em aprendizado e oportunidades de crescimento. Seus projetos atuais refletem esse equilíbrio entre relevância, qualidade e prazer. Betty busca interpretar personagens que a desafiem, que permitam explorar novas facetas de sua arte e que continuem a dialogar com o público, mantendo sua carreira dinâmica e interessante. Ao mesmo tempo, ela aproveita o reconhecimento que conquistou para participar de eventos que celebram a cultura brasileira, contribuindo para a memória afetiva, a valorização da arte e a inspiração de novas gerações. Sua vida pessoal hoje é marcada por tranquilidade, satisfação e escolhas conscientes. Ela preserva sua intimidade, mas mantém vínculos afetivos próximos, cultivando relações significativas que proporcionam apoio, carinho e felicidade. Seu equilíbrio emocional, senso de humor e positividade são elementos fundamentais para essa fase da vida, tornando-a não apenas uma artista admirada, mas também uma mulher plena e realizada. Betty Faria mostra, com sua trajetória e postura atual, que envelhecer não significa desaparecer do mundo, mas sim continuar a construir, influenciar e inspirar, que a maturidade pode ser vivida com liberdade, autonomia, alegria e relevância. Sua presença no cenário cultural é uma celebração da experiência, da resiliência e da capacidade de permanecer ativa, produtiva e admirada, e seu exemplo demonstra que é possível viver de forma plena, mantendo paixão, autenticidade e amor pelo que se faz. Além disso, Betty mantém uma relação de proximidade e respeito com o público, valorizando a conexão afetiva que se cria ao longo de décadas de trabalho. Sua presença continua a emocionar, divertir e inspirar, mostrando que o talento, a dedicação e a sinceridade na arte não envelhecem, mas se tornam ainda mais valiosos com o tempo. Seu legado é, portanto, múltiplo, artístico, humano e inspirador, provando que uma vida dedicada à arte, vivida com coragem, autenticidade e liberdade, é capaz de transcender gerações, influenciar positivamente o mundo ao seu redor e permanecer relevante, admirada e respeitada. Betty Faria hoje é sinônimo de vitalidade, experiência, independência e amor pela vida e pela arte, um exemplo de que é possível envelhecer com graça, humor, autonomia e relevância, sem abrir mão de si mesma.